Bom dia, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula. Nessa semana nós vamos fechar a parte dos minerais e na semana que vem nós já vamos iniciar nossos estudos em rochas. Então nós discutimos que existem dois grandes grupos de minerais, que são os minerais silicatados, que são aqueles que contêm o ânion silicato, que nós estudamos na semana passada, e nessa semana agora nós vamos estudar o grupo dos minerais não silicatados, que são aqueles formados por outros ânions que não o silicato. Apesar desses minerais eles perfazerem um volume muito menor, apenas 10% dos minerais estão incluídos nessa classe, eles também são minerais muito importantes, tanto cientificamente, economicamente, e essa classe também engloba minerais que são muito importantes nos nossos solos. Bom, nós temos 10 grupos de minerais não silicatados. Da mesma forma que nós vimos que os minerais silicatados são todos aqueles que contêm o ânion silicato, os minerais não silicatados eles também vão ser classificados de acordo com o ânion, que é o seu constituinte básico, que é o que nós vamos discutir nessa aula. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses grupos de minerais não silicatados. O primeiro grupo que nós vamos ver, então, são os elementos nativos. São aqueles que ocorrem cristalizados em substâncias puras. Nós vamos ver que os demais minerais não silicatados, eles são formados por ânions que vão se combinar com cátions, com exceção dos elementos nativos, que são formados por átomos de um único elemento químico. Cerca de 34 elementos químicos, eles podem ocorrer no estado nativo. Mas desses 34, 6 são gases nobres, que não formam compostos químicos, porque eles já têm a camada de valência totalmente preenchida. Alguns outros, como hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, eles são gases, portanto não formam minerais, que minerais são substâncias no estado sólido. Mas os demais, cerca de 24 elementos químicos, eles podem ocorrer na natureza, na nossa crosta, formando minerais. E os elementos nativos, eles podem ser separados em metais, semimetais e não metais. Esse grupo, ele engloba muitas substâncias que são muito preciosas, que têm um alto valor econômico. Bom, como exemplo de elementos nativos metálicos, nós temos o ouro, que é uma substância que tem uma grande importância no desenvolvimento econômico do Brasil, lá no início do século XVIII, quando deu início a famosa corrida do ouro moderna. Nós temos também a platina, o ferro, a prata. Esse grupo ele engloba então minerais que são opacos e que exibem um forte brilho metálico. São também materiais com uma alta dureza e uma alta densidade, eles são muito pesados, são os minerais mais pesados que nós temos. E eles não exibem clivagem, porque nós vimos que os minerais que têm ligações mais fracas vão ser aqueles que vão exibir clivagens mais perfeitas. Os que têm ligações muito fortes, eles não têm clivagem, Ao invés disso, eles têm fratura, eles se quebram em fraturas. Nós temos também os semimetais, que também são minerais opacos, que têm um brilho metálico, uma alta densidade, mas nesse caso eles apresentam uma clivagem perfeita. Como exemplos, nós temos o arsênio, o antimônio, o bismuto, que são elementos formados por ligações mais fracas do que aqueles metálicos. E nós temos também os elementos nativos não metálicos, como o enxofre, a grafita, o diamante. A grafita e o diamante são exemplos de minerais polimorfos, que apresentam a mesma composição química, ambos são formados só por carbono, porém apresentam propriedades completamente distintas em função da sua estrutura cristalina, em função do arranjo interno desses átomos de carbono. Nós temos também o grupo dos sulfetos, que englobam todos aqueles minerais que são formados por ânions de enxofre, que vão se combinar com cátions de outros elementos químicos, como, por exemplo, a gente pode ver aqui na pirita, que ela é formada na proporção de 2 íons de enxofre para 1 íon de ferro, assim como na galena, onde o enxofre ele se combina com o chumbo, e no sulfeto de cobre, a gente tem a combinação do enxofre com o cobre. Muitos desses minerais eles também são opacos e eles parecem metais, eles também exibem um brilho metálico,
E esse grupo ele engloba minérios que são muito importantes. A diferença de mineral e minério é que minério, eles são todos aqueles minerais que são passíveis de exploração econômica. Então, são minerais que podem ser minerados, explorados e comercializados. Então, por isso que a gente chama de minério. Então, os sulfetos, eles englobam minérios muito importantes economicamente, como um cobre, que é um dos principais a matéria-prima, uma das principais matérias-primas das indústrias. Muito utilizado, como ele é um mineral que é um bom condutor de eletricidade, ele é muito utilizado na fabricação de fios, de cabos, assim como o zinco, muito usado na fabricação de ligas metálicas, e o níquel, que está presente aí na fabricação de aço inox. Pensando em solo, a pirita seria o mineral mais comum, e o enxofre, ele é um elemento essencial para as plantas. As plantas, elas não conseguem se desenvolver e completar o seu ciclo se faltar enxofre. Então, pequenas quantidades de pirita nos solos, elas vão fornecer já as quantidades suficientes de enxofre para as plantas. Porém, excesso de pirita também, se tiver muito desse mineral no solo, esse enxofre, uma vez presente ali no ambiente, uma vez que esse mineral se intemperiza e libera esse enxofre, ele pode se combinar com outros elementos químicos e formar ácido sulfúrico, que é extremamente tóxico para as plantas. Nós temos também o grupo dos sulfatos, que são semelhantes aos sulfetos, mas no caso dos sulfetos, o enxofre se combinava com outros cátions, e no caso dos sulfatos, é o ânion sulfato que vai se combinar com outros cátions. O ânion sulfato, ele é similar ao ânion silicato. Ele também forma uma estrutura tetraédrica com íons de oxigênio. A diferença é que, nesse caso, o elemento central, é um íon de enxofre, e no caso dos silicatos era um íon de silício. Então, nos sulfatos, o íon de enxofre está ligado a outros 4 íons de oxigênio, que vão se combinar, então, com cátions de outros elementos químicos, como, por exemplo, com o cálcio. Quando o sulfato ele se combina com o cálcio, ele forma a gipsita, que é um sulfato de cálcio dihidratado. É o famoso gesso agrícola, que é muito utilizado na agricultura como fonte de cálcio e de enxofre, e também para neutralizar o alumínio em maiores profundidades do solo. Esse mineral gipsita, quando ele é calcinado, ele se transforma na anidrita, que também é chamado de gesso, aquele gesso quando a gente quebra o braço e precisa engessar, é feito então de anidrita. Nós temos aqui um exemplo de uma jazida de gipsita, que é o gesso agrícola, formado a partir de precipitação de soluções aquosas. Então, águas represadas muito ricas em cátion e sulfatos, à medida que essa água vai evaporando e essa solução vai ficando cada vez mais concentrada nesses elementos, então chega uma hora que o cátion, o cálcio se liga aos sulfatos e eles se precipitam, se cristalizam na forma desse mineral que é a gipsita, que tem uma grande importância na agricultura. Temos também o grupo dos óxidos, que englobam minerais que são muito importantes nos solos aqui do Brasil. Os minerais que pertencem ao grupo dos óxidos, eles são formados, então, pela combinação de oxigênios com um ou mais cátions de outros elementos químicos. Também é um grupo que engloba minerais que têm uma grande importância econômica, pois são fontes de bens metálicos. Esse grupo ele inclui a maioria daqueles minérios metálicos, como o cromo, o titânio, que são muito utilizados na fabricação de aparelhos metálicos. A hematita, que é o principal óxido de ferro que é explorado, que nós vamos comentar daqui a pouco. E a maioria desses minerais eles têm ligações iônicas, têm ligações mais fracas. Os óxidos eles podem ser simples, quando o oxigênio se combina com cátions de apenas um elemento químico, ou eles podem ser múltiplos, quando o oxigênio ele se combina com diferentes cátions de diferentes elementos químicos. Como exemplo, então, nós temos a cromita, quando o oxigênio ele se combina com o cromo. O espinélio, que é um exemplo múltiplo, onde o oxigênio ele se combina
com o magnésio e com o alumínio. Nós temos o rutilo, que é a combinação de oxigênio com titânio, e óxidos de ferro, como a hematita e a magnetita, que são muito importantes nos solos. Nós vimos que a hematita e a magnetita são ambos minerais metálicos, ambos exibem brilho metálico, cores acinzentadas, e uma forma de separar a hematita da magnetita é pela cor do traço, né? A hematita ela tem um traço avermelhado e a magnetita tem um traço preto. Uma outra forma seria pela propriedade magnética, que é exibida pela magnetita. A cassiterita também é um exemplo de mineral que pertence ao grupo dos óxidos, formado pela combinação de oxigênio com estanho. Também é um minério muito importante. Tem uma cidade aqui próxima a Lavras que chama cassiterita, justamente porque contém jazidas desse mineral, que pode ser chamado de minério, porque é um mineral passível de ser explorado economicamente, que também é muito importante para a indústria. Bom, então conforme nós comentamos, os óxidos de ferro, eles são muito importantes no solo. Nós vamos ver que nós temos a magnetita e a ilmenita, que eles são minerais herdados da rocha, por isso eles são chamados de minerais primários. Minerais primários, nós comentamos já rapidamente, né? São aqueles que são formados lá no magma, pela cristalização dos elementos químicos no magma. Eles vão estar presentes nas rochas e depois vão ser liberados para os solos, quando a rocha for intemperizada. E nós temos também os minerais secundários, que nós vamos ver que como a hematita e a goetita, que são minerais que são formados dentro do solo a partir da transformação dos minerais primários ricos em ferro. Quando esse ferro no solo, quando algum mineral que contém ferro, ele é intemperizado e ele libera esse ferro para o solo, o ferro ele pode seguir diferentes caminhos, ele pode se transformar em diferentes óxidos, dependendo das condições ambientais. Então, isso vai estar dependendo da quantidade de água que esse solo vai ter, da temperatura do solo, do pH do solo, da porcentagem de matéria orgânica. O pessoal da zootecnia vai estudar isso muito bem semestre que vem, quando vocês fizerem pedologia. Bom, aqui para exemplificar o que pode acontecer então com o intemperismo de minerais que são ricos em ferro, como por exemplo a olivina e a augita. Quando esses minerais eles estão sendo intemperizados, transformados em solos, eles vão liberar o ferro que está contido na estrutura deles, por um processo chamado hidrólise, que nós vamos estudar na nossa aula sobre intemperismo. Mas o ferro então que estava ali dentro desses minerais, ele é liberado para o solo. Uma vez que ele é liberado, que ele sai de dentro dos minerais e ele entra em contato com o oxigênio que está presente, os solos eles têm poros que estão preenchidos com oxigênio. Esse ferro então ele se combina com o oxigênio, formando os óxidos de ferro, como a hematita e a goetita, que são óxidos de ferro muito importantes dos nossos solos brasileiros. Então, se o ferro ele vai transformar em hematita ou goetita, vai depender de alguns fatores ambientais que nós vamos discutir na aula de intemperismo. Mas, vocês vão ver também, pessoal, que os óxidos de ferro eles são os responsáveis pela pigmentação dos nossos solos. Então, se nós vamos ter solos mais vermelhos, mais amarelos, solos laranjas ou solos mais escuros, isso tudo está ligado aos óxidos de ferro que vão estar presentes no solo. O mais importante para a gente, aqui nos solos aqui do Brasil, são a goetita, que deixam o solo amarelo, e a hematita, que deixam o solo vermelho. Quando a gente tem a combinação desses dois óxidos de ferro, o solo fica com cores alaranjadas. A hematita, ela é o principal óxido de ferro nos solos aqui do Brasil. Então, solos que têm 1% apenas de hematita já é o suficiente para deixar esses solos vermelhos, para tingir esses solos. Então, a coloração, né, quando vocês veem solos vermelhos, amarelos e laranjas, lembrem que isso está ligado ao tipo de óxido de ferro que está presente nesse solo. Então, nós temos aqui exemplos de solos de diferentes cores,
Nós vamos estudar também que os solos no Brasil, como eles são muito intemperizados, muito já alterados, os elementos químicos mais móveis, eles tendem a ser removidos, como magnésio, potássio, cálcio. E o que tende a restar nos nossos solos, que vai predominar, são os elementos que são menos móveis, como o ferro e o alumínio. Por isso que os óxidos de ferro, eles são muito importantes nos solos aqui do Brasil e eles são encontrados, né, em altas quantidades. Bom, no caso de solos vermelhos, significa que nós temos a presença da hematita, que é um óxido de ferro responsável pela cor vermelha. Um pouquinho de hematita no solo é suficiente para deixar ele com essa coloração avermelhada. Solos amarelos é sinal que a gente não tem presença de hematita, ou tem muito pouco, porque se tivesse hematita, o solo ia estar vermelho. Significa que nós temos a presença predominante da goetita, que é um hidróxido de ferro, que nós vamos ver. Ele é semelhante ao óxido, mas no caso, o ferro, em vez de se ligar ao oxigênio, como na hematita, no caso da goetita, o ferro se liga a uma hidroxila. Mas esse é o hidróxido de ferro responsável, então, pelas colorações mais amarelas dos nossos solos. E aqui nós temos um exemplo de um solo cinza, esbranquiçado, que é um sinal que esse solo ele não contém ferro. Todo o ferro que estava presente ali já foi removido do sistema, ele já saiu desse solo. Nós vamos encontrar solos assim, com essas cores mais esbranquiçadas, nas várzeas, próximos a cursos d'água, em locais onde os solos eles estão sujeitos a encharcamentos periódicos. Então, época da chuva, o lençol freático sobe e encharca esse solo. Quando o lençol freático ele volta para o seu nível na seca, ele carrega, então, embora essa água carrega todos aqueles íons de ferro que estavam presentes no solo, e o solo fica com essa coloração pálida, então. Nós temos os oxidróxidos, conforme eu comentei, né, eles são semelhantes aos óxidos, mas nesse caso eles contêm água ou hidroxila em sua composição. Em geologia, nós chamamos a hidroxila, esse radical OH, que é formado por um átomo de oxigênio combinado com um átomo de hidrogênio, nós chamamos isso de água estrutural, tá bom? Então, os oxidróxidos, ele contém essa hidroxila ligada a cátions de outros elementos químicos. Como no caso da goetita, que nós comentamos, que é um oxidróxido responsável pela cor amarela dos nossos solos, e também a gibicita, que também, no caso da gibicita, ele é um oxidróxido de alumínio e não de ferro, também é muito importante nos solos do Brasil. Lembra que comentamos que os elementos mais solúveis tendem a ser removidos nos solos muito intemperizados, como é o caso aqui do Brasil, e o que vai restar é principalmente ferro e alumínio. Por isso que óxidos de ferro e também óxidos de alumínio, como a gibicita, são muito importantes nas propriedades que os solos de regiões tropicais como o Brasil vão apresentar. E a gibicita também é um dos constituintes da bauxita, que é uma das principais matérias-primas para a indústria do alumínio. Só um exemplo aqui, então, de uma mineração de bauxita. O Brasil possui a quarta maior reserva desse minério do mundo e também é um dos principais produtores desse minério de alumínio, que é muito importante economicamente, então, para o nosso país. Bom, então, conforme já comentamos, a gibicita, a hematita e a goetita, elas são muito importantes nos solos dos trópicos úmidos, como aqui no Brasil. Se observarmos esse gráfico, então, nós vamos ver que quanto aumenta a pluviosidade anual, quanto maior a taxa de precipitação, a gente tende a ter uma quantidade maior de óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio. Aqui no Brasil, os oxidróxidos de ferro e alumínio e a caulinita, que é um argilo mineral, eles são os elementos preponderantes que dominam a fração mineral dos nossos solos. Nós vamos discutir isso melhor quando estudarmos o intemperismo. Mais uma característica interessante da gibicita, que é um óxido de alumínio, junto com os óxidos de ferro, é que eles têm um efeito floculante nos solos. Então, o que a gente espera? Que solos muito argilosos, que eles tenham uma baixa drenagem, uma baixa capacidade de infiltração de água. Porque muito argiloso, a gente vai ver que eles vão ter muita microporosidade, que é responsável por reter água, e pouca macroporosidade, que é responsável pela infiltração de água, que vai fazer a recarga dos aquíferos.
Então, em solos muito argilosos, a gente espera uma baixa drenagem, uma baixa infiltração. Eles vão ter uma alta retenção. Mas quando os solos são muito ricos em gibsita e óxidos de ferro, que possuem um efeito floculante, eles vão apresentar uma boa drenagem, mesmo sendo muito argilosos. Por quê? Esses elementos, eles vão juntar as partículas de argila como se eles fossem uma colinha ali, que vão unir várias partículas de argila e elas vão passar a ter um tamanho de partículas de silt ou de areia. Elas vão passar a ter um tamanho maior, um comportamento de solo mais arenoso. Então, esses solos eles vão ter uma excelente drenagem, apesar de serem muito argilosos, que é o caso de muitos latossolos, principalmente na região dos cerrados do Brasil, que são os solos mais antigos que a gente tem no mundo inteiro. São chamados de oxissols nos Estados Unidos e de ferrassols, de acordo com o sistema internacional, o sistema da FAO. Quem for fazer pedologia, pessoal da zootecnia, vai estudar isso muito bem no próximo semestre. Então, aqui nós temos um exemplo desses latossolos, que são muito gibsíticos, muito ricos em gibsita, que é um óxido hidróxido de alumínio, e muito rico em óxidos de ferro, como a hematita, e óxidos hidróxidos, como a goetita. São solos muito profundos. Imagina o tempo que levou para formar um solo desse, né? A intensidade do intemperismo que atuou para a gente formar um perfil de solo tão profundo assim. E esses solos apresentam a famosa estrutura pó de café, que é o que eu acabei de explicar para vocês, que esses óxidos de ferro e alumínio eles têm um papel floculante nos solos. Esses solos passam a apresentar uma excelente drenagem, umas excelentes propriedades físicas. São solos muito fáceis de serem manejados, trabalhados com máquinas agrícolas também. Nós temos também os minerais do grupo dos haletos, que são aqueles formados pela ligação de um halogênio. A série química dos halogênios é o grupo 7A da tabela periódica, que inclui os elementos flúor, cloro, bromo e iodo. Então, os minerais haletos são formados por por ligações entre esses elementos halogênios com elementos do grupo 1A e 2A da tabela periódica, que são esses que vocês estão vendo aqui. Então, existem diversas combinações, né, que formam minerais pertencentes a esse grupo. Os principais exemplos que nós temos de haletos são a fluorita, que é a combinação de flúor com cálcio, que é muito utilizado na indústria de fabricação de vidros, na indústria metalúrgica. A halita, que acho que é o mais conhecido, mais comum de todos, que é o nosso famoso sal de cozinha. Nós já comentamos sobre o processo de formação desse mineral, que é formado pela combinação de cloro com sódio. E a silvita, que é muito utilizado como fertilizante, que é formada pela combinação de cloro e potássio, né? O potássio é um elemento químico essencial na nutrição das plantas e a silvita é uma matéria-prima muito importante na fabricação de fertilizantes fosfatados. Temos os minerais pertencentes ao grupo dos nitratos, que são todos aqueles que têm a presença do ânion nitrato, que é formado pela combinação do nitrogênio com o oxigênio. Os principais exemplos são os nitratos de potássio, chamados de salitres, e os nitratos de sódio, também conhecidos como salitre do Chile. Esses minerais eles são muito utilizados na indústria de alimentos, como conservantes de carne e de outros alimentos enlatados, e também muito utilizados na indústria de fertilizantes, principalmente o nitrato de potássio, como fonte tanto de nitrogênio quanto de potássio para as plantas. Temos também os minerais pertencentes ao grupo dos boratos, que são aqueles que contêm óxidos de boro como unidade estrutural básica. Os óxidos de boro podem ser formados pela combinação de boro com 3 oxigênios ou com 4 oxigênios. E esses óxidos de boro eles podem se ligar a cátions ou conter também hidroxilas, que nós chamamos de água estrutural. Os minerais que pertencem a esse grupo, eles tendem a ser minerais bem macios, com uma dureza bem baixa e de cores bem claras, brancos ou transparentes. E eles também são formados a partir da evaporação de águas muito ricas em elementos químicos como o boro. São muito utilizados como solventes na indústria metalúrgica e também
é na fabricação de fertilizantes. O boro, ele é um micronutriente essencial para as plantas. Apesar dele ser exigido em pequenas quantidades pelas plantas, ele é fundamental para que a planta consiga se desenvolver e completar o seu ciclo. Então, é muito utilizado na fabricação de fertilizantes. O mais comum é conhecido como bórax. Nós temos o grupo dos minerais carbonatos. Esse grupo inclui minerais que são muito importantes para os solos, para a indústria de fertilizantes, para a construção civil, e são formados por minerais que contêm carbono e oxigênio combinados, formando o ânion carbonato. Esse ânion carbonato ele vai se ligar a cátions, principalmente cálcio, formando a calcita, e o magnésio, formando a dolomita, que são minerais muito importantes, já que eles carregam aí, né, o cálcio e o magnésio, que são elementos essenciais na nutrição das plantas, e eles formam-se também por precipitação química a partir de soluções saturadas com cálcio e carbonato, né? Um processo similar à formação da halita, da gipsita, que é o gesso agrícola. E os carbonatos, eles são dispostos em folhas. A estrutura dos minerais que pertencem a esse grupo, ela consiste de folhas de íons carbonatos entremeadas por cátions, como o cálcio e o magnésio. Então, quando esses minerais são intemperizados, eles vão liberar, né, cálcio e magnésio para os solos, que são elementos muito importantes para as plantas. Bom, e os minerais pertencentes ao grupo dos carbonatos, eles formam, né, rochas carbonáticas muito importantes, como os calcários, que são formados por calcita, que é a combinação de cálcio com o ânion carbonato, e por dolomita, que é a combinação de magnésio com o ânion de carbonato. E a proporção desses minerais nas rochas calcárias, a proporção de calcita e dolomita, ela que gera a classificação dos calcários que nós temos, dos calcários agrícolas, que são utilizados para corrigir a acidez de solos. Os calcários calcíticos são aqueles que têm até 5% de magnésio, os magnesianos de 5 a 12%, e os calcários dolomíticos são aqueles que têm mais de 12% de magnésio, né? Então, os calcários dolomíticos, eles têm teores de dolomita maiores que os calcários calcíticos, que são compostos principalmente por calcita. A escolha do calcário, então, pensando em correção de solo e para fornecer cálcio e magnésio, ela vai depender, então, da fertilidade do nosso solo. Se nós temos solos muito pobres em magnésio, o ideal é que a gente utilize calcários dolomíticos ou magnesianos, que vão fornecer uma quantidade maior de magnésio. Agora, se o solo já tem quantidade de magnésio suficiente, é ideal que a gente use um calcítico, que tem um conteúdo menor de magnésio. É importante comentar que existe uma relação ideal entre cálcio e magnésio nos solos. Quem for fazer fertilidade do solo vai estudar isso tudo direitinho. Bom, alguns exemplos, então, a calcita aqui, que é um dos principais minerais que existem aqui na nossa crosta terrestre, um importante constituinte dos calcários e dos mármores, que são rochas carbonáticas. A dolomita, que é formada pelo magnésio ligado aos carbonatos, e temos também a aragonita, que ela é formada por carbonatos que se ligam tanto ao cálcio quanto ao magnésio. Então, essa rocha ela contém esses dois elementos químicos. E como comentamos, muito importante na fabricação de fertilizantes, corretivos de solo e também na produção de cimento. Então, grande parte das nossas rochas carbonáticas, dos calcários, são utilizados para fabricar o cimento que é utilizado na construção civil. Bom, aqui só para exemplificar o efeito da aplicação de rochas ricas em minerais pertencentes ao grupo dos carbonatos, como os calcários, é o efeito da aplicação dessas rochas moídas nos solos. Os solos aqui no Brasil, normalmente são solos muito ácidos, porque eles são solos muito intemperizados. Eu comentei com vocês que os solos eles têm cargas elétricas, principalmente nas argilas e na matéria orgânica, e tem um predomínio de cargas elétricas negativas. Nos solos ácidos, essas cargas elétricas negativas, elas estão ocupadas, muitas delas estão ocupadas por íons de hidrogênio, que são os responsáveis pela acidez dos solos, e por íons de alumínio, que é um elemento químico tóxico para as plantas.
Então, o objetivo da calagem, da aplicação dessas rochas calcárias ricas em carbonatos, é neutralizar a acidez, é tirar esses íons de hidrogênio e de alumínio que estão retidos nas cargas negativas, para que eles liberem espaço para que outros cátions, que são elementos nutricionais para as plantas, como cálcio, magnésio e potássio, para que esses elementos eles se liguem, então, às cargas do solo, que eles possam ficar, assim, disponíveis no futuro para que as plantas os absorvam. Então, a calagem, a aplicação dessas rochas, ela vai reagir da seguinte forma. Então, os carbonatos presentes ali, carbonatos de cálcio e de magnésio, em contato com a água, eles vão se solubilizar. Então, vai ser liberado o cálcio, o magnésio, eles vão se separar, né? Cálcio e magnésio vão ficar disponíveis no solo para que as plantas os absorvam. E o ânion carbonato, uma parte dele pode ser emitida na forma de gás carbônico, que vai estar contribuindo aí de forma negativa para o efeito estufa, né? O percentual que vai estar sendo emitido nessa forma vai depender das condições ambientais, das condições de manejo do solo e do tipo de solo. Mas a outra parte desse carbonato, ele vai reagir com a água no solo e vai formar o ânion bicarbonato e vai liberar uma hidroxila, que tem uma carga negativa. Essas hidroxilas que são responsáveis por neutralizar a acidez do solo. Por quê? Elas vão se combinar com os íons de hidrogênio que estão ali e vão formar água. Então, elas vão neutralizar esses íons de hidrogênio que são os responsáveis pela acidez. Elas vão formar água, que é uma molécula neutra, que não tem carga. Então, quando o carbonato ele reage com a água e forma o bicarbonato, ele libera uma hidroxila. Esse bicarbonato ele vai reagir novamente com a água, vai formar ácido carbônico e vai liberar outra hidroxila. Então, esse processo, essa liberação de hidroxila, é que vai ser responsável por neutralizar, por reduzir a acidez dos solos. Que essas hidroxilas vão combinar com os hidrogênios, formando a água. Um outro efeito é que essas hidroxilas que vão ser liberadas nessa reação, então, dos calcários com a água, elas também vão reagir com o alumínio e elas vão formar um hidróxido de alumínio. O alumínio, nessa forma, ele não é mais tóxico, ele é tóxico quando ele está na forma iônica, quando ele está soltinho lá no solo. Quando ele está combinado com a hidroxila, ele se precipita, formando um hidróxido de alumínio e ele fica neutro. Essa forma ela não é mais tóxica, as plantas não absorvem o alumínio nessa forma. Então, os calcários eles vão contribuir tanto para neutralizar a acidez, que são esses íons de hidrogênio que estão no solo, para neutralizar o alumínio, que é tóxico para as plantas, e eles, além disso, vão fornecer cálcio e magnésio, que são elementos químicos muito importantes na nutrição das plantas. E o resultado final, então, de um solo corrigido é esse que nós estamos vendo desse lado aqui. Então, tem muito menos íons de hidrogênio ligados nas partículas, a grande maioria foi deslocada, foi neutralizada, e outros cátions, como cálcio e magnésio, passaram a ocupar essas cargas negativas. E esses elementos, então, eles vão estar disponíveis para que as plantas os absorvam, uma vez que eles vão para a solução do solo. Vocês vão estudar isso, pessoal da zootecnia, com mais detalhes, quando fizerem fertilidade do solo. E por último, para finalizar, nós temos os minerais que pertencem ao grupo dos fosfatos, que também são muito importantes para os solos e para a indústria de fertilizantes. São minerais formados pelo ânion fosfato, que é a combinação de fósforo com oxigênio, e esse fosfato vai se ligar a cátions de outros elementos químicos, né? Bom, existem mais de 200 minerais que pertencem a esse grupo, mas a apatita ela é de longe o mais comum e o mais importante economicamente, que é esse que nós estamos vendo aqui nessa imagem, que é uma combinação de fosfato com cálcio, flúor, cloro e hidroxilas. Esse mineral é muito importante porque é dele que é extraído todo o fosfato, o fósforo, que é utilizado como fertilizante. O fósforo ele é um elemento químico essencial para as plantas e no Brasil nossos solos eles tendem a ser muito pobres em fósforo. Justamente por serem ácidos, eles têm uma capacidade de fixar o fósforo, de deixar o fósforo ele retido com muita força no solo, de modo que as plantas não conseguem aproveitar.
Então, a nossa agricultura ela é muito dependente desses adubos fosfatados. E a apatita é a principal fonte, tem uma importância muito grande. É dela que são originados os fosfatos naturais, né? A apatita é o principal mineral que compõe rochas fosfatadas, que são fosfatos naturais, que podem ser utilizadas moídas, são como fosfatos menos reativos, onde o fósforo vai sendo liberado lentamente para o solo, ou essas rochas podem ser atacadas com ácidos e darem origem aos fertilizantes fosfatados solúveis, que são muito comuns, como super simples, super triplo. Então, rochas ricas em minerais fosfatados, principalmente a apatita, são muito importantes para a indústria de fertilizantes, muito importantes nos solos brasileiros, que geralmente são pobres em fósforo. Aqui um exemplo, então, de uma jazida da Vale de exploração de fosfato, em Capira, próximo a Araxá. Araxá é uma das cidades onde são encontradas as maiores jazidas de apatita. Além do fosfato, existem elementos chamados terras raras, como nióbio, titânio, que também estão sendo explorados nessas jazidas. Eles ocorrem associados a esses minerais fosfatados, e tem um grande apelo, um grande interesse econômico por trás dessas minerações de fosfato. E aqui só um exemplo, então, de um experimento da Embrapa, mostrando aqui um milho que foi produzido com fósforo, né, com aplicação de adubos fosfatados, e aqui ao lado um milho que foi produzido, então, em um solo pobre em fósforo, sem aplicação de fontes de fósforo, o quanto esse milho ele teve o seu crescimento, seu desenvolvimento prejudicado em função da deficiência desse nutriente. Bom, então é isso, assim a gente encerra a nossa primeira parte da disciplina, encerramos a parte de minerais. Semana que vem já vamos entrar nas partes no estudo das rochas e posteriormente no intemperismo, transformação das rochas em solos, e assim fechamos a nossa disciplina. Então, lembrando que essa semana o questionário, ele vale 10 pontos, tá bom? Vocês vão ter uma parte dele valendo 5 pontos, com questões sobre a aula de hoje, minerais não silicatados, e uma outra parte valendo 5 pontos, que vão incluir questões de todos os assuntos que nós abordamos nessa primeira parte da disciplina, e a gente fecha, assim, essa primeira parte. Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato.